Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre manipulação de elementos, né, objetos DOM, né, e arrays. A gente pode ver aqui nessa página, a gente acaba criando algumas tabelas, tá, com itens que na verdade são itens que fazem parte de um array. Então a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um array aqui com marcas de carro, né? Vocês podem ver aqui eu mostrei no console esse array com alguns itens, tá? E aqui imprimindo então esses itens, imprimindo dentro de tabela, dentro de tabelas com cada item em uma linha diferente, tá? Diferentes formas aí de mostrar esses itens de um array via JavaScript, tá? E gerando aí elementos HTML como tabela ou lista. Então, na aula de hoje a gente vai falar então sobre como manipular elementos DOM e também trabalhando com arrays. Então, uma revisão aí. Então vamos começar a ver o primeiro exemplo, né, ver o código do primeiro exemplo. Então aqui a gente tem o código da página, código HTML. Tá? Então começamos lá então o documento HTML. Né, aqui nós temos então a tag head, com meta, né, com um estilo aplicado, com um link aqui para um favicon. Na verdade é só uma correção aqui para para não mostrar erro lá no console quando a gente usa o NetBeans. Só para evitar esse erro aqui, né? Normalmente aparece quando se usa o conector do NetBeans, tá? Ele fica procurando um favicon, então essa tag aqui foi só para remover aquele erro ali. Bom, aí temos um pequeno style aqui muito simples, tá? Tag body, com o título aqui, né, da apresentação ali, JavaScript do Arrays. Aí a gente tem aqui um parágrafo que eu coloquei um ID aqui como demo, e a tag script, onde nós vamos colocar o código JavaScript. Tá? Notem que a tag script foi colocada depois, no final do documento, ou seja, quando termina as tags aqui, antes de fechar a tag body. Tirar esses BRs aqui. Antes de fechar a tag body, tá? Porque assim que o navegador então carregar então a tag script, ele já começa a executar o código, tá? Então colocamos depois, porque aí podemos então manipular aqui o DOM, né? Essas tags aqui já estão disponíveis aí no documento. Bom, primeira coisa que a gente faz aqui, a gente começa criando uma variável, chamei de p, var p igual, e aí eu peguei aqui um elemento pelo seu ID, ó, usando então o objeto document, né, e o método getElementById, que vai retornar, né, um elemento HTML, um HTML element, né, um objeto que faz parte da API do DOM, né, e esse elemento HTML eu vou pegar ele através do ID, né, então por isso que eu estou passando o ID demo, o nome do ID, e eu vou guardar na variável p. Tá? Por quê? Porque na verdade é o elemento p, lá o parágrafo que possui esse ID, ok? Eu já usei o nome da variável aqui também igual ao nome da tag, tá, para ficar mais claro, mas o nome da variável poderia ser qualquer um, isso aqui não faz diferença. O que importa aqui é que eu estou pegando o elemento pelo seu ID, o getElementById, o ID, no caso aqui é o demo, de demonstração. Bom, criei aqui um array, ó, var cars, então um array de carros, tá? Instancio aqui, então abro e fecho parênteses reto, né, ou colchetes, e dentro eu vou colocando os itens do meu array, são todos aqui string, tá? Separados por vírgula. Então eu acabei de criar um array com 3 elementos. Tá, então é isso que nós temos aqui. Temos aí o nosso array com 3 elementos. Poderia criar esse array de outra forma. Poderia criar assim também. Ó. New array, abrindo parênteses e passando os elementos desse array. Tá, criando através do construtor da classe array. Mas igual também ele é um objeto array mesmo sendo criado dessa forma. De maneira mais literal aqui. Bom, e aí o que eu quero fazer? Eu quero imprimir os itens desse array. Então eu peguei lá o meu elemento P, né? Quero mostrar os itens desse array na minha página. Então eu tenho o meu elemento P, que é a minha tag, o meu parágrafo, representa o meu parágrafo. Ele sendo um objeto HTML, um elemento HTML, ele possui a propriedade innerHTML, que nada mais é do que o seu conteúdo interno, né, da sua tag HTML, ou seja, o conteúdo que estaria entre a abertura e o fechamento do parágrafo, da tag P. Se fosse uma div, seria a mesma coisa. Então, ou seja, o inner HTML, qualquer elemento HTML, objeto
element, né, do DOM, que representa o elemento HTML, possui esse atributo. Então, no momento em que eu coloco aqui, então, atribuo a esse atributo inner.html, o array cars, aqui está o array cars, o que vai acontecer? Ele vai mostrar esse array lá na página, dentro do elemento P. Então, vamos ver? Ó, na verdade, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Essa primeira saída aqui, né, com os nomes dos itens do meu array. Ok? Por que ele está mostrando daquela forma ali? Na verdade, o que acontece é que quando eu vou atribuir aqui ao inner.html, ele acaba convertendo esse array para uma string. Então, ele chama o método interno lá, toString, desse objeto. Aí aqui nós estamos mostrando esse array no console. Tá? Que seria, então, a nossa primeira linha do console. Aqui, ó. Estamos mostrando o array no console, a linha 18, né, do código HTML. Está certo, na linha 18. Ó. 17, 18. Estamos mostrando o array carros, cars. Ali está, então. Tá? Então, aqui está o nosso array HTML collection. Né? Tá? Depois tem outras saídas no console aqui que eu vou explicar mais à frente. Tá? Mas o que é interessante aqui, ó, é que quero mostrar para vocês aqui dentro do proto do array nós temos, ó, todos os métodos, né, que nós podemos chamar. E aqui nós temos o toString, ou seja, o que converte esse array para uma string. Por isso a gente conseguiu imprimir ele aqui, ó, sabe, Wolf, BMW. Ok? Vamos seguir aqui então com o código. Bom, próxima linha do código. Nós queremos imprimir esse array dentro de uma tabela. Então aqui está o código da tabela. Crio aqui uma variável, chamei de table, onde eu vou concatenar aqui como string o código HTML da tabela. Tá? E aí eu tenho um for, usei um for aqui bem clássico, né, para iterar esse array. Então o que acontece? Crio aqui, inicio com a variável i igual a 0, enquanto o i for menor que cars.length. O que é o ponto length? Tamanho desse array. Tá, então, o atributo length do array, do objeto array, nos traz então o número de elementos que eu tenho dentro desse array. E i++, né? E aqui eu tenho então, abro e fecho aqui as chaves do meu for, do meu loop, e aí eu vou concatenar. Table vai ser igual a table mais, concateno aqui, ó, sinal de mais, concatenação no JavaScript, uma td, código do HTML, mais o item que eu quero imprimir dentro desta td, ó. Fecho a td aqui novamente. Então, sempre concatenando aqui com um mais cars e me vai retornar, então, o elemento dentro desse array de acordo com o índice i. Tá? E assim nós teremos, então, no table, tá? A nossa tabela. Mas abaixo, o que eu faço? Então, quando eu termino o for, eu vou concatenar o table, sempre concatenando, né? Mais igual. O mais igual no operador de concatenação e atribuição, ele funciona, né, como essa linha aqui. É a mesma coisa que table igual a table mais alguma coisa, concatenado a alguma coisa. Mais igual é um resumo dessa linha aqui. Então vou concatenar aqui o fechamento dessa linha. Então fechei a tr, que eu abri lá em cima fora do for. Fechei a table e ainda coloquei um hr aqui. Tá? Então terminamos aí o nosso table. E o que a gente faz então? Ó, document get element by id, demo. Então peguei o elemento pela id demo. Na verdade, isso tudo aqui é a mesma coisa que a minha variável p. Né? A variável p é esse mesmo elemento, ponto inner.html mais igual a table. Mais igual por quê? Porque eu vou adicionar, vou concatenar com o conteúdo que já existe lá dentro da tag p, vou adicionar, né, concatenar a string que eu tenho na variável table, que no nosso caso é a tabela que nós montamos ali, a tabela HTML mais os itens de dentro do nosso array cars. Tá? Então, isso aqui é equivalente à nossa variável p, né? Document get element by id demo é a mesma coisa que a variável p. Tá? Então, vamos rodar aqui, ó. Então, essa aqui é a tabela que a gente acabou de imprimir lá. Ó. Ok? Ó. Table border igual a 1. Tá? Por exemplo, se a gente colocar border igual a 0 aqui, ó, então a nossa tabela vai ficar, ó, ficou sem bordas. Tá? Ao invés de TDs, eu colocar THs, ó, então os nossos itens lá vão ficar em negritos. Ó. Aí está. Ó.
Então, só para mostrar para vocês que essa é a tabela que a gente está imprimindo aqui. Vamos voltar com border igual a 1 aqui. Então, esse é o código. Deixa eu tentar deixar o código mais... Tentar focar em todo o código que está aí. Tá? Então, esse é o primeiro código então, de como, né, como a gente pode aí mostrar um array numa tabela usando uma forma bem clássica, usando um for. A gente vai ver agora mais outras alternativas que podemos usar com o JavaScript. Ok? Então, lembrando, né, cars é o nosso array, length é o número de elementos do array, e i aqui então é o índice do elemento que eu quero mostrar, concatenando cada elemento com a tag, ali, no caso, a th. Bom, se eu quisesse fazer uma tabela na vertical, né, e não uma tabela na horizontal, como eu estou fazendo aqui, tá? Basicamente o que eu deveria fazer... Por que a minha tabela está, no caso, na horizontal? Porque eu tenho uma linha, né, abre e fecha aqui uma linha, tá? Eu tenho apenas uma linha. Se eu quiser colocar ela na vertical, eu vou ter que criar uma linha para cada elemento. Então essa tr que eu estava colocando fora do meu for, agora vai ter que ir para dentro do for. Vou ter que abrir uma tr e fechar uma tr para cada elemento, né, dentro do nosso for aqui, que vai iterar esse array. Então, para cada elemento, agora eu vou abrir uma tr e fechar uma tr. E aí, no nosso caso, a gente pode ver aqui, ó, a nossa tabela ficou na vertical. Então, eu criei uma linha, uma tr e uma th para cada elemento dentro do array. Tá? Aí está. Inclusive, eu posso aumentar o número de elementos aqui do array. Tá. E, ó, aqui o nosso novo elemento lá. Bom, então essa é a maneira que a gente tem, né, a maneira mais clássica e simples aí de imprimir elementos de um array, usando então o for. O que a gente vai ver agora? Tá? A gente vai essa nossa primeira forma de criar uma tabela, imprimir os dados de um array dentro de uma tabela, né, manipulando aí o código HTML e usando um for. Bom, agora o que a gente vai fazer é a mesma coisa. A gente vai criar uma tabela, tá? Só que um pouquinho diferente. Tá? Vamos criar uma tabela agora manipulando o DOM, usando então a API do DOM. Então, por exemplo, a minha table, agora minha variável table2, tá? Na verdade será um document create element, nome do elemento table. Então será um objeto HTML, um elemento HTML da tag table. Então eu criei o objeto table aqui. Tá? Então é um objeto que representa o elemento HTML, no caso esse elemento é o table. Como isso, usando então o document e o método createElement. Ele cria um elemento e retorna, né, o objeto que representa esse elemento. É um HTML element. No caso da tag que tu especificar aqui, eu especifiquei a table, então é a tag table. Bom, e agora o que eu fiz aqui? Eu usei uma função, criei uma função, tá, que será chamada dentro do foreach. O que é o foreach? Então, eu tenho aqui meu array cars, ponto, o método foreach. Para cada foreach, para cada elemento dentro do array cars, então para cada elemento dentro do array cars, ou seja, para cada um daqueles meus elementos lá, ó, Saab, Volvo, BMW, Ford, para cada um deles, cada item deles, o foreach irá executar a função que eu chamei aqui como for func. Tá? São duas formas de fazer. Eu posso passar o nome de uma função ou eu posso passar como parâmetro direto uma função anônima. Tá? Uma function que recebe um item e aqui dentro eu vou executar essa função anônima. Tá? De maneira mais resumida é assim, a gente poderia criar uma função anônima e passar a função anônima como parâmetro para o foreach. Tá? Vou deixar então aqui como uma função externa, então eu chamei de forfunc, né, uma questão para ficar mais claro o código. Então, para cada elemento dentro do array cars, o foreach vai executar essa função. E essa função vai receber como parâmetro o item. Tá?
O que é esse item aqui? É cada item dentro do array. Tá? A gente poderia receber um outro parâmetro também, que é o índice. Se a gente fôssemos utilizar o índice, a posição do elemento, a posição do item, poderia passar como parâmetro, segundo parâmetro, o índice. Como eu não vou usar o índice aqui, eu não preciso passar ele como segundo parâmetro. Tá? Vou passar apenas o próprio item, que no caso aqui seria o nome ali das marcas de carro. Bom, o que faz essa função então? A função que é chamada para cada item dentro do array, o que ela faz? Ela vai receber o item. E o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer dentro dessa função? Bom, eu quero criar uma tabela. E para cada elemento dentro do array cars, eu devo criar então uma TD e uma TR, se for o caso. Nesse caso aqui eu vou fazer uma tabela vertical também. Então eu tenho que criar uma TR, um elemento TR, um elemento TD para cada item do array cars. Tá? Então for each para cada item, for each cada item do array cars, vou chamar a função forFunc, que vai receber como parâmetro um item dentro do array. E aqui dentro, o que a gente vai fazer então? A gente vai criar então uma TD, var TD, igual document create element, então o mesmo método create element do objeto document. O que o create element faz? Cria um elemento HTML, um objeto HTML element, de acordo com o tipo de elemento que eu passei como parâmetro aqui, né? Pelo nome do elemento. Estou passando aqui a tag TD, então ele vai criar um objeto da tag TD. E vou guardar nessa variável aqui, vou atribuir a variável que eu chamei de TD. Dentro dessa variável, dentro desse objeto TD aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou adicionar um filho, um nó filho. Então, append child, então vou adicionar um elemento dentro da TD. Que elemento é esse que eu vou adicionar? Eu chamo do método append child, da API do Doom. O elemento que eu vou adicionar é um text node. Então, eu quero adicionar um texto, então eu tenho que chamar então document create text node. Vou chamar o método create text node, que vai criar um nó do tipo texto, tá? E o conteúdo desse nó do tipo texto será o valor do item que eu passei lá na função como parâmetro, que na verdade é cada item dentro do array. Lembrando que o for each vai executar a função forFunc para cada item dentro do array, e a forFunc aqui vai receber esse item. O que é esse item? É uma string, né? Lembrando aqui do nosso array, é uma string com as marcas de carro. Então, eu vou criar aqui um create text node, vou criar um nó do tipo texto com o valor desse item, que já é uma string aqui representando a marca de carro ali dos itens do nosso array. Tá? E vou adicionar isso à tag TD, ao elemento TD. Então, por isso, o append child, né? E o que eu vou adicionar nesse append child? Um nó com o conteúdo texto. Então, document create text node, o valor do item. Logo após, vou criar uma TR. Como eu falei, a nossa tabela será então na vertical. Então eu tenho que criar uma TR e uma TD para cada item. A tabela está na vertical. Então eu vou criar aqui também uma TR. Então document create element, cria o elemento da API do Doom. O nome do elemento é a TR, então eu quero a tag TR e vou atribuir esse objeto à variável TR. Dentro da variável TR, o que eu devo fazer? Eu devo colocar então a append child, devo adicionar ao objeto que representa a tag TR, então o conteúdo da tag TR, então append child, vou adicionar um elemento que nesse caso é o próprio TD, então, adicionando a própria TD que a gente criou anteriormente, que já vem também dentro dela com o conteúdo texto, né? A gente vai adicionar ela dentro da TR, usando o append child. Então o append child ele sempre vai adicionar um novo elemento dentro de um outro elemento HTML, tá? Dentro do conteúdo de outro elemento HTML. E por fim, né, quando terminar aqui a chamada da função, eu tenho que pegar esta linha, essa TR, né, e a mesma coisa, append child, chamar o método append child da tabela, table2, append child tr. Então agora eu vou adicionar a linha à tabela. Então criamos a coluna, criamos o conteúdo dentro da coluna, né, com text node e o valor do item, criamos a linha, adicionamos essa coluna à nossa linha e por final adicionamos a linha à tabela. Então isso é o que vai fazer a função aí, né, forFunc, que será chamado para cada elemento dentro do array. Esse é o for each, né? For each executa forFunc para cada elemento dentro do array. Tá? E a gente recebe esses elementos como item aqui, né, como a variável item. Então, ao final, o que nós temos no table 2 aqui? Nós teremos ao final das iterações do for each,
tá? Nós teremos ao table 2, dentro do table 2, que é a nossa table, nossa tag table, aí, o objeto que representa a tag table, todas as linhas e as colunas, né, com os devidos valores aí, né, dos itens do nosso array. Tá? Agora o que acontece aqui? Ó? Table 2 é um objeto do DOM, da API do DOM, então eu posso usar vários métodos da API do DOM, como por exemplo o setAttribute. Então estou aqui usando o setAttribute para configurar o atributo border dessa nossa tabela com o valor 2. Tá? Então essa nossa tabela agora terá border igual a 2. Table style color. Então também aqui manipulando o estilo. Então através do atributo style, objeto style, atributo color, a cor do texto será vermelha. Então aí está, ó, vermelho. Né? Ó. Table 2, style margin left. Também estou aqui, ó, né, usando o objeto style da tabela, né, do elemento HTML, e manipulando aqui a propriedade margin left, colocando 20 pixels de margem. Por isso que ela está, tá, deslocada aqui, né, cerca de 20 pixels. E por final, P, append shield. Lembrando quem era o P aqui no nosso programa, o P na verdade, ó, var P é o document getElement by ID demo. Então ele é o elemento HTML, né, um objeto HTML element com ID demo. Na verdade é o parágrafo. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui, basicamente agora é adicionar a tabela 2, nosso table 2, usando o método appendShield, adicionamos essa tabela 2 ao conteúdo do parágrafo. Tá? E ele vai exatamente adicionar, ele não vai substituir o conteúdo do parágrafo. O conteúdo anterior do parágrafo, da tag P, que era então o texto lá, né, o nosso string, nosso array convertido para string, a primeira tabela que nós imprimimos lá usando um for clássico e concatenando o HTML, mais então a nossa tabela criada aqui via, né, a API do. E aí vai aparecer a nossa tabela então na página. Então é fundamental que eu entenda o appendShield, que eu entenda o que eu tenho que fazer com o appendShield, porque se eu esquecer este passo aqui, o que vai acontecer? Eu criei a minha tabela muito bonitinha, mas ela não vai aparecer na página. Por quê? Porque eu criei ela em memória. O que aconteceu? Não existe. Aliás, ela existe, mas eu não estou visualizando no documento HTML. Ele está criado apenas em memória. Então, para visualizar o documento HTML, tenho que passar aqui para, né, adicionar aí via appendShield ao elemento P. Tá? Então, console.log aqui, ó, só para mostrar como o objeto existe em memória. Né? Tá? Então, aqui está a nossa tabela. As TRs, tudo bonitinho, exatamente como nós criamos. Aqui nossa tabela table, border 2, os estilos, ó, que nós criamos via JavaScript, as TRs com seus devidos TDs, tá? Aí está ele em memória e nós também adicionamos na página, que são coisas diferentes, né? Estou visualizando o documento e aqui mostrando como ele está em memória. Não é porque eu não adicionei na página, eu esqueci de adicionar, que ele não existe. Ó. Não está na página, não está adicionado, não está visível no documento HTML, né? Mas ele está em memória, tanto que o console.log segue imprimindo aqui. Tá? Ó. Aqui está o nosso elemento. Então vamos adicioná-lo mais uma vez aqui à página. Pronto. E apareceu lá. Ok? Bom, seguindo aqui então, ó, escrevo no meu documento, document_write, um HR. Então nós escrevemos um HR no nosso documento. Só para chamar a atenção por um detalhe, esse foi a última manipulação ao parágrafo, ao P. Tá? Se nós olharmos aqui, ó, tá? Se nós olharmos aqui o código HTML, né? Ó, veremos que o último elemento dentro do parágrafo, o último conteúdo do parágrafo, ó,
tá? Ali naquele caso é a nossa tabela 2. Ainda tem uma tabela 4 que é um exemplo lá no final que a gente ainda vai colocar. Deixa eu mostrar. Mas quando eu coloco aquele document write e aí escrevo aqui uma tag na HR, ó, esse document ele vai escrever, o document representa a nossa página, o nosso documento. Mas o método write, na verdade, ele vai escrever dentro do body. Então, depois de tudo que a gente tem dentro do body, e a última coisa que nós tínhamos no código HTML era a tag script, ele escreveu então um HR. Tá? Ele vai adicionar então esses conteúdos aqui, a partir de agora usando o document write, no body. Então, document write sempre escreve no body. Então, isso que é importante a gente entender isso. E aí tá, mostrou esse HR aqui que a gente vai ver como se fosse essa linha aqui, né, depois da nossa tabela, né, com cor de texto vermelha. E aí, seguindo, a gente cria uma terceira tabela, tá, usando o join. O que é o join? Agora a gente vai partir para olhar alguns métodos do objeto array, da classe array. O join, basicamente, o que ele faz é juntar os itens do array em uma string, separados, né, por um delimitador. Então, por exemplo, document write cars.join, então chamei o método join do array cars, tá? E o parâmetro que eu passo aqui é, no caso, o separador, ou seja, a string que eu vou usar como separadora de cada elemento. O que aconteceu ali então? Vamos ver aqui. E aí, nesse caso, esse exemplo está aqui, ó, Saab, separei pelo traço Volvo, separei pelo traço BMW, separei pelo traço Ford. Tá? Então, se eu mudar aqui, então, ó, se nós mudarmos aqui o separador, não sei, vou colocar aqui. Olha só então o que aconteceu. Aí está, ó, novo separador agora. Então ele transformou o nosso array numa string, né, e separando os elementos do array, né, de acordo com o parâmetro que nós passamos ali para o método join. Então isso que ele faz, ó, converte em array, né, junta os elementos dentro de um array usando o separador passado como parâmetro. Tá? Se a gente não passar parâmetro nenhum, por default aqui, né, por padrão ele usa vírgula. Certo? Então aí é o método join. E eu posso usar esse método join para também criar algumas coisas, né? Formatar o nosso array com HTML. Por exemplo, ó, criamos aqui a tabela 3. Então var table3 igual, criando uma tabela usando a string e array join, método join do array. Então, table3, variável table3 vai ser a nossa terceira tabela. Vou atribuir ela o que? A uma string. Então aqui eu estou criando uma string enorme, né? Tá? Por que uma string? Eu crio aqui a primeira string com a tag HTML, então um HR, table border com a largura de tamanho 4, crio uma primeira tr, crio aqui uma primeira td e concateno essa string, tá, ao que? Ao retorno do método join do objeto cars, né, o objeto da classe array. E o método join, o que ele vai fazer, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, juntar os elementos desse array separados por um, né, separador, o qual eu passei como parâmetro aqui. E nesse caso, o que é o separador? Uma string com conteúdo HTML. Ó. Fecho uma TD, tá? E abro a próxima TD. Então, entre cada elemento do meu array, eu vou fechar e abrir uma TD. Então, é isso que o cars.join vai retornar, uma string com os elementos do array, sendo que entre cada elemento do array eu vou colocar ali como separador a tag fecha o TD e abre uma TD. Então, o conteúdo dessa string é isso, é o fechamento da tag TD e a abertura da próxima tag TD para o próximo elemento. E o retorno então desse método eu vou então concatenar novamente a string final, ao qual eu vou fechar a TD, a última TD, vou fechar a última TR, né? Vou fechar a última TD, vou fechar a TR que eu tinha aberto lá no começo, ó, tá? E vou fechar então a tag table, tá? E aí aqui na verdade o que nós fizemos foi criar uma string, né, que representa aqui uma tabela HTML, usando então o método join
para, entre cada elemento, colocar ali a abertura e o fechamento da TD. Então é uma maneira aqui bem mais rápida, mais simples aqui, né? Com um número menor de linhas. Tá? Eu ainda dei um console.log aqui do document get element by tag name. Eu quero colocar essa tabela dentro do elemento P, do parágrafo P, mas agora eu quero pegar esse parágrafo P usando um outro método do DOM, que é o get element by tag name. Então, ao invés de eu pegar o clássico get element by ID, para pegar o elemento pelo ID, eu quero pegar esse elemento pelo nome da tag. Nesse caso, o método get elements by tag name, ele traz todas as tags, tá? Por isso que é elements, todos os objetos, ele traz uma lista HTML com todos os objetos da tag P. Ok? Então vamos ver a saída do console aqui para a gente entender isso. Eu tenho a saída desse console aqui. Ó. Aqui, ó. Ele traz uma HTML collection, tá? É uma lista, né? Com todos os elementos daquela tag. No caso, a gente só tem uma tag P, então a gente vai ter aqui no índice 0 o nosso elemento P, ó, que possui o ID demo. Eu não tenho mais nenhum outro elemento P na página. Então o elemento P ao qual eu vou acessar é o primeiro, que está no índice 0. Mas se eu tivesse mais outras tags P, eu teria aqui no índice 0, 1, 2 e assim por diante. Tá? Então só mostrando aqui uma maneira diferente também de acessar elementos HTML através da API do DOM. Então pegando document get element by tag name P, se eu quero manipular o primeiro elemento P dentro daquela lista, o que eu vou usar então é o índice dele. Ele está então no índice 0, então eu vou abrir aqui colchete, parênteses reto, abrir e fechar colchete, ou parênteses reto, e passar o índice 0, e aí eu posso acessar ele como um objeto HTML, né, usando, por exemplo, o atributo innerHTML. Então aqui eu estou acessando o HTML element, tá? E vou atribuir ao innerHTML desse elemento, ó, a tabela 3, que a gente acabou de criar aqui em cima. Anotem que eu usei o mais igual, né, para manter o conteúdo que eu tenho lá, mais o conteúdo novo. Tá? Então vou concatenar ao conteúdo já pré-existente, por isso que é o mais igual. Então vou atribuir e concatenar ao conteúdo que já existe. Mas abaixo aqui, eu também peguei agora, no caso aqui, uma tabela, então document get elements by tag name, eu quero pegar a minha tabela, tá? Só que eu quero pegar a terceira tabela. Então eu já criei 3 tabelas no meu documento. Ó. Primeira tabela com for convencional. A segunda tabela usando o método forEach do array e criando os elementos via API do DOM. E agora a terceira tabela, o table 3, que nós acabamos de colocar no documento. Terceira tabela. Então se eu usar o get elements by tag name para pegar uma tabela, eu quero pegar essa terceira tabela. O índice dela é 2, porque a primeira está no índice 0, a segunda no índice 1, e o índice dessa tabela agora é 2. Então estou acessando essa tabela que eu acabei de criar, né, usando get elements by tag name, passando o nome da tag table, e o índice, que é o 2, então, sendo a terceira tabela no índice 2, porque a primeira está no índice 0. E a gente tem aqui o atributo className, ao qual a gente pode manipular a classe do elemento HTML, né? No caso, eu estou atribuindo a classe Blue. Tá? É como se ele criasse lá o atributo class igual o nome da classe é Blue. Tá? Por que essa classe Blue aqui? Porque em algum momento eu tenho o CSS desse exemplo. Ó, temos lá na tag style a classe Blue, ó, né? Color Blue, font weight bold, então a cor em negrito azul. Vou aplicar essa classe, vou criar essa classe aí, né, ao meu elemento. Class name Blue. Então, agora o meu elemento é da classe Blue, né, e será então afetado pela regra que está lá em cima do CSS. E no caso, então, a gente criou a tabela. Lembrando que a gente tinha pegado o parágrafo, né? A gente colocou a tabela dentro do parágrafo. Então, aqui está a tabela. Essa é a tabela com a qual nós estamos falando ali. Ó. Tá? Saab, Volvo, BMW, Ford. Aí está a nossa tabela criada com o join. Aí. E nós introduzimos ela dentro do P. Por isso que ela não apareceu aqui embaixo. Ó. Tá? Não apareceu, por exemplo, depois dessa saída aqui. Ó, porque nós estamos colocando no parágrafo e não no body. Por isso que ela vai aparecer dentro do parágrafo.
por exemplo, vamos fazer uma outra alteração aqui, ó. Então lá na classe, vou mexer aqui no CSS, vamos adicionar aqui um fonte style italic, por exemplo. Aí ficou em itálico o texto dentro da tabela. Aí está. Então nós temos então a regra aqui sendo aplicada à classe via CSS e nós criamos essa classe, né, atribuímos essa classe ao elemento via JavaScript, usando o atributo className. E colocando então, atribuindo a classe Blue. Ok? Então vamos seguir aqui agora, saindo um pouco das tabelas, vamos criar outro tipo de elemento HTML. Tá? Eu vou criar agora uma lista, ó, com as tags UL e LI através da API do Doom. Então primeiro vou criar aqui, ó, var UL, então crio primeiro o objeto UL, tá? O elemento UL da lista, então document, create element novamente, UL. Vou usar o cars, for each, então vou usar o array cars e o método for each, passando aqui uma função anônima, então lembrados da função anônima que a gente usou no exemplo anterior, ó. No exemplo anterior, no caso, nós criamos uma função, o for func, tá aqui, ó. Nesse exemplo, nós vamos passar uma função anônima, tá? É a mesma coisa, a única diferença é que ao invés de eu colocar o nome da função aqui e criar a função com esse determinado nome fora, né, eu passo direto como parâmetro do método a função, mas é uma função sem nome, que será chamada apenas por esse método aqui. Então o for each vai executar essa função anônima para cada item dentro do array, no nosso caso aqui o array cars. Como parâmetros da função nós passamos então um primeiro valor, que será o parâmetro que vai receber o item, e um segundo valor que será o parâmetro que vai receber o índice desse item. Então o primeiro parâmetro, né, é o parâmetro que vai receber o item do array. O segundo parâmetro é o parâmetro que vai receber o índice desse item dentro do array. Crio então o objeto ali. Nesse caso aqui nessa função nem estou usando aqui o índice, né, mas poderia, por exemplo, concatenar o índice aqui, ó, ao valor do elemento. Vai aparecer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, ó, na nossa lista. Aí está, ó, o índice de cada elemento. Então, crio agora dentro da nossa função, para cada item, né, para cada item chamado de V aqui, para cada valor dentro do array, nós vamos criar um elemento LI, um objeto LI. Então, document, create element, nome do elemento, tag LI. Vamos colocar dentro deste LI, ó, usando o append shield, o texto. Então, document, create text node. Então, não vou criar um elemento HTML, vou criar um texto. Então, é create text node. E, como parâmetro ao text node, eu vou passar aqui, ó, como parâmetro ao text node, passamos então, concatenando aqui o índice do elemento, parênteses, o espaço e o valor do elemento, né, do elemento, né, o qual nós estamos iterando aqui. Mas isso ele vai fazer para todos os elementos dentro do array cars. Então esse é o texto que nós criamos, o text node, qual nós passamos para dentro usando o append shield, para dentro do objeto LI. Ao final, passamos o objeto LI para dentro do objeto L, usando o append shield novamente. Então append shield, né, então adicionar um elemento filho, no caso o LI, para então o elemento L. Aí está. E essa função então ela será executada para cada elemento dentro do array cars, fazendo com que nós criamos, fazendo então aí a criação de uma lista UL. Ao final então eu vou adicionar essa lista no meu documento. Então document, body, append, ó, adicionei ao body, tá? A tag body, usando aqui o método append, ou poderia ser o método append shield também, tanto faz, a nossa lista. E a nossa lista aparece aqui então dentro do body. Aqui está a nossa lista. Vamos aqui prestar atenção no seguinte, ó, eu adicionei essa lista na tag body. Então se a gente aqui, ó, olhar aqui, inspecionar os elementos, ó, temos aqui a tag P, o script, o HR, né, o nosso array impresso através do join, e aqui está a nossa lista, nosso area, dentro da tag body, tá? Porque eu adicionei a tag body. Se eu quisesse adicionar a tag P, né,
ao parágrafo, então eu teria que usar aqui então o nosso document.getElement by ID, o ID do parágrafo é demo, append o L, ou getElements by tag name, nome da tag, P, né? E aí no caso no índice 0, né? Porque é o elemento 0 que nós estamos aplicando, tá? Todos eles funcionariam, né? São alternativas aí. Get element. Passei errado o nome do método. Agora sim, ó, agora a minha lista, ó, foi parar dentro do parágrafo. Dentro do P. Ó, a lista não está mais no body. E sim, ó, vamos abrir aqui o P. A lista está agora dentro do parágrafo. Dentro do P. Ok? Então, seguindo aqui, ó, eu posso pegar via o getElement by ID ou getElements by tag name, tá? E aí no caso o nome da tag é P, vou pegar o primeiro elemento, porque eu sei que só tem um elemento P nessa página, tá? Funcionou do mesmo jeito, ó. Aqui está a nossa lista, né, adicionada ao parágrafo, a tag P, ó. Vamos abrir aqui, novamente, lá está a lista, tá? E é o mesmo código. Mostra porque eu estou dentro do HTML. Bom, mas é o mesmo código. Tá. Ó, getElements by tag name. P, índice 0, append o L. Tá? E aí está ele dentro do parágrafo. Então essa é uma maneira então, de conseguir então, acesso ao elemento HTML. Também viu Elements by Tag Name. Só tem que tomar cuidado porque ele retorna um array, né? Na verdade não é um array, é uma lista de elementos HTML. Pode-se usar o by ID ou a gente pode usar então simplesmente a variável P, que nós criamos lá no começo do código. Var P recebe então o objeto HTML, né, do elemento HTML com ID demo. Aí está. Então, simplesmente podemos também utilizar a tag P. Vai funcionar igual também. Ó. No F5 aqui, lá está a lista, né, dentro do parágrafo. Parágrafo e aqui está a lista. Só que agora nós estamos acessando o parágrafo via a variável P, a append UL. Adicionamos a nossa lista que nós criamos aqui. Então são várias maneiras, a gente tem no JavaScript várias formas então de manipular nosso documento HTML, né, a nossa página, tá? Usando aí a API do Doom, né, nativa e sem precisar utilizar nenhuma biblioteca externa, tá? Bom, vamos falar então agora de arrays, né? Vou falar um pouco mais de arrays, no caso a forma associativa, ou seja, nós podemos criar também um array associativo. Então eu criei aqui um outro array agora, que é o var auto, vazio, não tem elemento nenhum, e aí dentro do array auto, ó, identificado pela chave VW, eu vou colocar o valor Go, e dentro do array auto, identificado pela chave Ford, eu vou colocar o valor Fiesta. Então é como se nós colocamos aqui marca, é a chave que identifica, e o valor é o modelo. Tá? Então, marca VW, Volkswagen, marca Ford, o valor para a VW é Gol e o valor para a Ford é Fiesta, sendo que a marca agora são chaves, tá? São como se fossem chaves que identificam o elemento. Este elemento não tem um identificador numérico, assim chaves com nomes, então, por isso é o nosso array associativo. Vou colocar agora para dentro do parágrafo, ó, também, o getElement by ID demo, inner.html, o conteúdo do array, né, auto, identificado pela chave Ford. Então, nesse caso, seria o Fiesta. E aqui está. Ó. Está imprimindo aqui Fiesta. O valor, então nós estamos mostrando ali ó, o valor do elemento dentro do array auto identificado pela chave, nesse caso Ford. Esse valor é então, né,
Fiesta. Tá? Então, assim seria então, uma forma de utilizar o array associativo no JavaScript. Novamente, agora vou adicionar agora a chave Fiat, o valor 1, por exemplo. Que eu dei um console.log do alto, para a gente ver qual é a situação aqui do nosso array alto. Vamos olhar lá no console. O array alto. Aqui está, ó. Esse é o nosso array alto. Ó. VW, Gol, Ford é Fiesta e Fiat é Uno. Tá? Então, chave, valor. Chave, valor, chave, valor. Né? Nas documentações a gente encontra, né, como key value, key value, key e value. Ok? Então é isso que nós estamos imprimindo ali no console. E novamente, igual, peguei de novo aqui o elemento pelo ID, no caso aqui demo, que é o nosso parágrafo lá, e usando o inner.html, tá? Mostramos aqui o valor do elemento identificado pela chave Fiat. Antes a gente concatenou com BR aqui para mostrar na próxima linha. E aqui está. Nesse caso é o Uno aqui, depois do Fiat. Bom, e agora alguns métodos também que nós podemos utilizar, ó, junto com arrays. Então, por exemplo, o método push. O que faz esse método? Empurra, adiciona um elemento para dentro do array. E no caso, na última posição do array. Tá? Então nós usamos aqui o push 3 vezes, VW, K, K2. E demos novamente um console.log do alto. Vamos dar uma olhada então lá no console. Tá. Ó, impressão aqui da linha 77. Ó. Então, o método VW, K, K2, né, na verdade os elementos dos VW, K e K2 foram adicionados através do método push. Então o push adiciona no final do array. Tá? No nosso exemplo, eles vão aparecer aqui como estando aqui no início do array, né? Mas porque nós tínhamos um array que não era um array identificado por chaves. Tá? E como esses elementos agora serão identificados como valores numéricos, ó, posição 0, 1, 2, eles apareceram, né, como no início do array, mas na verdade o push adiciona ao final do array. Tá? Normalmente quando é um array identificado por números, um array numérico. Tanto que o último elemento, o K2, está aqui, ó, depois do K, e o K então depois do VW. Tá? E escrevemos então o nosso cars aqui no body. Aqui está, ó, Saab, Volvo, BMW e Ford. Escrevendo novamente aqui o cars no body. Vamos escrever o alto aqui então. Ó. Agora trocou. Estávamos escrevendo aqui então agora escrevemos o VW, K e K2. Ó. Vocês podem ver que os elementos identificados por chaves ele ignora. Ele não consegue converter automaticamente. Tá? O alto. Bom, vamos olhar aqui mais alguns outros métodos. E agora manipulando o cars. Ó. Pop. O que o pop faz? Remove o último elemento. Tá? Então ele vai remover aqui o último elemento do nosso arrays. No caso aqui não é o VW. O último elemento do nosso array cars agora é o Ford. Então removi o último. Car shift, remove o primeiro. Removido então o Saab, que ele removeu o Ford. Saab. Document write cars. O que aconteceu com o cars? Volvo e BMW. Volvo e BMW. Nós removemos o Saab e removemos o Ford. Primeiro o Ford é com pop e com shift. Pop remove o último, shift remove o primeiro. Removemos o Ford e depois removemos o Saab e imprimimos aqui usando o document write. Próximo exemplo, unshift. O que ele faz? Ao contrário do shift, que remove o primeiro, o unshift adiciona no início do array. Então vamos adicionar no início do array o Toyota e vamos novamente imprimir aqui document write e o nosso array cars. No caso agora concatenado com BR para aparecer na próxima linha. Então lá está o Toyota na frente então do Volvo e do BMW.
Toyota. Adicionamos no início do array. Ok, mais exemplos. Tá aqui eu dei um console.log do cars, tá? Deixa eu tirar aqui. Então vamos ver mais exemplos aqui agora. Console.log então do nosso array cars. Esse é o console da linha 92. Ali. Aqui está, o console da linha 92 vai mostrar isso aqui então, o Toyota adicionado como primeiro elemento do array. Tá? E cars splice, o que acontece com cars splice aqui? Ele vai acabar, tá? Como mostra ali depois o nosso console.log cars, tá? Toyota e Volvo. O que aconteceu aqui? Tá, o método splice, então o splice, o que ele fez aqui? Ó? Ele acabou removendo, tá, o splice ele remove, então, a partir do índice 2, dois elementos. Bom, nós tínhamos aqui o índice 2 e o BMW, então sumiu o BMW. Tá? Poderia ser apenas um elemento, né, porque nós só temos um elemento. Funcionou então do mesmo jeito. Ó. Removeu então o elemento do índice 2. Tá? Mas eu poderia adicionar, ó, remover um elemento a partir do índice 2 e adicionar outro elemento. Vou adicionar o Ford. Ó. Lá está. Ó. Ele removeu então o BMW e adicionou o Ford. Tá? Então poderia adicionar mais elementos. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar mais um elemento também. Ó. VW. Então vou remover aqui a partir do índice 2, vou remover um elemento, então vai sumir o BMW e vou adicionar dois elementos. Então o splice ele consegue fazer isso, alterar também o nosso array. Tá? Existem vários outros métodos então para trabalhar com array, né? A classe array tem vários métodos, mas esses são alguns aí de exemplo, tá? E que eu estou imprimindo no console. Né? Esses são alguns de exemplo então, né? Lembrando, push adiciona ao final, pop remove do final, shift remove do início, unshift adiciona ao início, e splice nós podemos controlar exatamente o que queremos alterar, passando a partir de qual índice queremos modificar esse array, número de elementos ao qual queremos excluir ou substituir, né? Excluir na verdade, e o número e depois passando como parâmetros aqui os elementos aos quais nós queremos então adicionar. Então é isso, a aula de arrays então em JavaScript termina aqui, são alguns métodos, né, algumas técnicas aí para trabalhar com arrays, né, e nas próximas aulas nós continuamos então falando sobre JavaScript, vamos ver então a parte de eventos. Então tá, muito obrigado.